Nas aulas anteriores, esboçamos os gráficos das funções de segundo grau incompletas. A determinação das raízes dessas funções era feita de maneira simples. Precisávamos apenas de algumas manobras algébricas para fazer essa determinação. A forma geral de uma função de segundo grau, ou quadrática, é a seguinte: y, ou f de x, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a diferente de zero. Chamamos de funções incompletas quando um ou ambos os coeficientes b e c são nulos. Existem basicamente dois tipos. Se o c for igual a zero, a função se torna y igual a ax ao quadrado mais bx. Para o cálculo das raízes dessa função, igualamos a expressão a zero. Então, ax ao quadrado mais bx vai ser igual a zero. Como os dois termos têm x, podemos escrever como x vezes ax mais b é igual a zero. Uma das raízes é x igual a zero, porque aí a gente tem um produto de dois fatores. Se o x for igual a zero, x vezes ax mais b vai ser zero. A outra é quando ax mais b for igual a zero. Então, ax é igual a menos b, o x vai ser menos b sobre a. Vamos ver como isso é feito em exemplos de exercícios. Imagine a função y igual a x ao quadrado mais 2x. As raízes dessa função são x ao quadrado mais 2x igual a zero. Colocando o x em evidência, fica x vezes x mais 2 igual a zero. Então, quando x é igual a zero, a expressão é nula. A outra opção é quando x mais 2 for igual a zero, ou seja, x igual a menos 2. Então, quando x é igual a zero e x igual a menos 2, a função se anula e seu gráfico toca o eixo x nesses pontos. Perceba que o gráfico é uma parábola côncava para cima, porque o termo quadrático é positivo. O outro tipo de função incompleta é quando b é igual a zero. É a função do tipo y é igual a ax ao quadrado mais c. O cálculo das raízes é feito da seguinte forma: ax ao quadrado mais c é igual a zero, passo o c para o outro lado, ax ao quadrado é igual a menos c. Então, x ao quadrado é igual a menos c sobre a. O x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Um exemplo prático: y é igual a 2x ao quadrado menos 8. Para sabermos quais são as raízes, igualamos a zero. 2x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Passando o 8 para o outro lado, 2x ao quadrado é igual a 8. Então, x ao quadrado vai ser 8 sobre 2. X ao quadrado é igual a 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4, que é igual a mais ou menos 2. Então, quando x é igual a 2 e x é igual a menos 2, a função é nula e seu gráfico toca o eixo x nesses pontos. Perceba que é uma parábola côncava para cima, porque o termo quadrático é positivo. E ela toca o eixo y no ponto menos 8, que é o coeficiente c da expressão. É relativamente fácil determinar as raízes dessas funções incompletas. Quando a função é completa, esses métodos de resolução não funcionam. Nesta aula, vamos aprender como determinar as raízes de funções quadráticas completas utilizando uma fórmula muito famosa chamada fórmula de Bhaskara. Vamos aplicar o método para alguns exemplos e depois vamos generalizar e obter a fórmula de Bhaskara. Exemplo 1. Calcule as raízes da função quadrática e esboce o seu gráfico. Y é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. As raízes dessa função são os valores de x para os quais x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. O método para resolver essa equação consiste em transformar este problema em um problema geométrico. Imagine que essa expressão seja a área de um quadrado. O termo x ao quadrado representa a área do quadrado maior. O termo 2x representa as áreas dos retângulos de lado 1 e x.
Para completar o quadrado, é preciso somar a área do quadrado menor de lado 1. A área total do quadrado maior é igual à soma de todas as áreas menores, o que também pode ser obtido pelo produto dos seus lados. Então, a soma das áreas menores é x² mais 2x mais 1. Mas eu posso também calcular a área desse quadrado maior multiplicando os seus lados. Um lado é x mais 1, o outro lado x mais 1, que pode ser escrito como x mais 1 ao quadrado. Então, a expressão da equação pode ser substituída por x mais 1 ao quadrado é igual a 0. Agora, podemos resolver facilmente. Se extrairmos a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é x mais 1, e a raiz quadrada de 0 é 0. Agora, passando 1 para o outro lado, o x vai ser menos 1. Então, a raiz dessa equação é x igual a menos 1. Ou seja, a parábola toca o eixo x no ponto menos 1. Podemos facilmente esboçar o gráfico dessa função. Ela toca o eixo x no ponto menos 1. É uma parábola côncava para cima, porque o termo quadrático é positivo. E ela toca o eixo y no ponto 1, já que o coeficiente c, aquele número que não multiplica o x, é igual a 1. Então, temos aí o gráfico da função. Vejamos agora mais um exemplo. Exemplo 2, y igual a x² mais 4x menos 5. As raízes dessa função é as soluções da equação x² mais 4x menos 5 igual a 0. Vamos fazer como fizemos antes. Vamos transformar o problema no problema geométrico. O termo x² pode ser transformado na área de um quadrado de lado x. O termo 4x é igual à soma da área dos dois retângulos, de lados 2 e x. 2 vezes x, 2x. Como temos dois retângulos, 4x. Para completar o quadrado, precisamos somar a área do quadrado menor, de lado 2, cuja área é 4. Se na expressão original tivesse o mais 4, a gente poderia substituir como fizemos antes. Então, a gente vai fazer aparecer. Para que a expressão não mude, basta que eu some 4 dos dois lados da igualdade. Então, a expressão vai continuar verdadeira. Então, fica x² mais 4x menos 5 mais 4 é igual a 4. Juntando os termos x² mais 4x mais 4 é a área deste quadrado maior, que também pode ser escrito como o quadrado do seu lado. A área total desse quadrado pode ser igual a x mais 2, que é um dos lados, vezes x mais 2, que é o outro lado, ou x mais 2 ao quadrado. Então, esses três termos podem ser substituídos por x mais 2 ao quadrado, menos 5, é igual a 4. Passando o 5 para o outro lado, x mais 2 ao quadrado é igual a 4 mais 5. Então, x mais 2 ao quadrado é igual a 9. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado é x mais 2, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x mais 2 vai ser mais ou menos 3. Então, teremos duas raízes. X' vai ser menos 2 mais 3, menos 2 mais 3 é igual a 1. E x duas linhas vai ser menos 2 menos 3, que é igual a menos 5. Então, as raízes são x igual a 1, x igual a menos 5. A parábola toca o eixo x nos pontos menos 5, 1. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. E ela vai tocar o eixo y no ponto menos 5, que é o termo independente, o coeficiente c da equação. Depois desses exemplos, vamos obter uma forma geral para este método, que nos levará à obtenção da fórmula de Bhaskara. A forma geral de uma função quadrática é y igual a ax² mais bx mais c, sendo a diferente de 0.
Vamos dividir toda essa expressão por A, todos os termos. Então, a expressão se torna, se eu dividir ax ao quadrado por A, fica x ao quadrado, mais b sobre ax, mais c sobre A. Agora, vamos usar o método geométrico, fazendo aquela transformação do problema para um desenho geométrico. X ao quadrado é a área de um quadrado de lado x. O termo b sobre A vezes x vai ser a área dos retângulos laterais. Como eu vou ter dois retângulos, eu vou dividir por 2. Então, a área de um retângulo vai ser b vezes x sobre 2a e a outra b vezes x sobre 2a. Como um dos lados é x, o outro lado só pode ser b sobre 2a, quando eu multiplicar da área. Para completar o quadrado, eu preciso somar a área do quadradinho menor ali, de lados b sobre 2a, b sobre 2a. A área desses dois é o produto, né? Quadrado. Então, fica b vezes b dá b quadrado, 2a vezes 2a, 4a elevado ao quadrado. Então, somando esse valor à expressão original, só temos que ter o cuidado de somar dos dois lados. Então, fica x ao quadrado mais bx sobre a, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais c sobre a, é igual a b ao quadrado sobre 4a elevado ao quadrado. Somei dos dois lados. Os três primeiros termos é a área do quadrado maior, que também pode ser obtida multiplicando os seus lados, ou a área de um quadrado é o lado ao quadrado. O lado é x mais b sobre 2a. Então, esses três primeiros termos podem ser substituídos por x mais b sobre 2a ao quadrado, mais c sobre a é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Passando c sobre a para o outro lado, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Fazendo a soma dos termos da direita, o mínimo múltiplo comum é 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1 vezes b ao quadrado, d ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a vezes c, 4ac. Então, fica b ao quadrado menos 4ac. Agora, podemos extrair a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada de x mais b sobre 2a ao quadrado é x mais b sobre 2a. Vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, x mais b sobre 2a, a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, a expressão se torna mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Passando o termo b sobre 2a para o outro lado, o x vai ser menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Como ambas as frações têm o mesmo denominador, podemos juntá-las. Então, o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O termo dentro do radical é chamado de delta. O delta é o b ao quadrado menos 4ac. Esta fórmula é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Então, as raízes de uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, são: o delta é b ao quadrado menos 4ac. E o x, a solução será menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Não se preocupe com a dedução que fizemos para chegar na fórmula de Bhaskara. Na prática, o que fazemos é usar diretamente a fórmula para resolver e encontrar as raízes. A gente não precisa fazer essa dedução toda hora. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes das funções que resolvemos completando o quadrado. A primeira é y é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. As raízes são quando x ao quadrado mais 2x mais 1 for igual a 0. Nessa equação, o coeficiente a é 1, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, o coeficiente b é 2 e o coeficiente c é 1.
Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, fica 2 ao quadrado, que é o valor de b, menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes 1, que é o valor de c. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4, 4 menos 4, 0. Então, o delta é igual a 0. Então, o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 2, que é o b, mais ou menos raiz de 0, delta é 0, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Raiz de 0 é 0. Então, em cima só fica menos 2. 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, conforme calculamos antes, a raiz dessa equação é menos 1. Observe que a função tem apenas uma raiz real. Quando o delta é igual a 0, a função quadrática tem apenas uma raiz e toca o eixo x em apenas um ponto. A outra função que resolvemos é y igual a x ao quadrado mais 4x menos 5. As raízes são x ao quadrado mais 4x menos 5 é igual a 0. Neste caso, os coeficientes são o a vale 1, o b vale 4 e o c menos 5. Vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 5, que é o c. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 5, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. Então, o delta vale 36. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fórmula de Bhaskara. Então, o x vai ser menos 4, o b vale 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 36, sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, fica menos 4, mais ou menos. A raiz de 36 é 6, mais ou menos 6. 2 vezes 1 dá 2, sobre 2. Então, teremos duas raízes. A primeira raiz, x', vai ser menos 4 mais 6 sobre 2. Menos 4 mais 6 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Então, a primeira raiz é 1. A segunda raiz é menos 4, menos 6 sobre 2. Menos 4, menos 6, menos 10. Menos 10 sobre 2, menos 5. Então, a segunda raiz é menos 5, conforme fizemos antes. Observe que, como o delta foi maior do que 0, temos duas raízes. Então, toda vez que o delta for maior do que 0, a função quadrática terá duas raízes reais. Agora, vamos calcular a raiz da seguinte função. Y é igual a 2x ao quadrado menos x mais 2. As raízes são os valores de x para os quais 2x ao quadrado menos x mais 2 é igual a 0. Para essa equação, o coeficiente a é igual a 2, o coeficiente b é menos 1 e o coeficiente c é 2. O delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 2. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes 2, menos 16. 1 menos 16, menos 15. Na fórmula de Bhaskara, o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas o delta é negativo. Então, como não existem raízes quadradas de números negativos no conjunto dos números reais, não existem soluções reais para essa equação. Não existem raízes. Ou seja, a parábola não toca o eixo x. Quando o delta é menor do que 0, não existem raízes reais para a equação. Como o termo quadrático é positivo, sabemos que essa parábola é côncava para cima. E como o coeficiente c da equação é igual a 2, ela tem que tocar o eixo y no ponto 2. Então, tem duas possibilidades aí dessa parábola ser côncava para cima e passar pelo 2. Para saber qual delas é a verdadeira, vamos calcular o outro ponto da função. Então, vamos calcular o valor da função quando x é igual a 1. Então, o f de 1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1 mais 2. No lugar do x eu coloquei 1. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 dá 2, menos 1 mais 2.
2 menos 1 dá 1, mais 2, 3. Então, o ponto x igual a 1, y igual a 3 pertence à parábola. Então, só existe uma alternativa para o gráfico dessa função. Para exercitar o que estudamos, resolva os seguintes exercícios. Determine as raízes e esboce o gráfico das seguintes funções. Letra A. Y é igual a x ao quadrado menos 9x mais 8. Letra B. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 7x menos 3. Letra C. Y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Letra D. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Letra E. Y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. E letra F. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Na próxima aula a gente vai ver a resolução deste exercício.